Então, pessoal, gostaria de dizer boa noite a todos vocês, né, estudantes da nossa pós-graduação, Lato Sensu, especialização em educação profissional e tecnológica, na modalidade EAD, né? Sejam bem-vindos ao nosso componente curricular de teorias, metodologias e planejamento pedagógico em educação à distância. Eu sou a prof. Vanessa de Cássia Pistoia Mariani, certo? Eu sou professora do Instituto Federal Farroupilha. Atualmente eu trabalho lotada no campus Jaguari, né? Sou então habilitada no curso magistério, graduada em pedagogia, especialista em coordenação e supervisão escolar, especialista também em gestão escolar, em educação à distância, mestre em educação nas ciências, doutor em educação nas ciências, e sou mãe do Vicenzo e do Gabriel, né? Tenho dois filhos e gosto muito de usar, né, essa expressão mãe de durante as minhas apresentações, né, nas disciplinas, porque tenho certeza que a maternidade, ela se alia à docência e ela torna, né, nós professores muito mais atentos, né? Pelo menos comigo foi assim, ao processo de ensino e aprendizagem. A gente começa, não que a gente não tenha isso enquanto não é pai e mãe, né? Mas quando a gente é pai e mãe, a gente começa a compreender realmente a complexidade e a seriedade do processo educativo e o poder, né, de um professor dentro da vida de um estudante, dentro desse processo formativo, né? O como nós impactamos realmente esses estudantes. Sejam bem-vindos, né, à nossa disciplina. Ao mesmo tempo que eu estou ministrando aqui a disciplina, eu vou estar recebendo vocês nessa sala. Nossos encontros síncronos sempre vão acontecer aqui na plataforma Conferência Web RNP, né, que é uma plataforma pública que nos permite a gravação, para que eu então consiga disponibilizar sempre essas videoaulas, os nossos 3 videoaulas síncronas, para vocês, né, estudantes do curso, que não puderam acompanhar, então, aqui de forma ao vivo. Então, sempre vai ficar disponível. Vocês que já acompanharam, se quiserem assistir mais uma vez, podem assistir. E os colegas que, por alguma questão de tempo, não conseguiram participar, né, vão poder, então, acessar essas nossas discussões e refletir sobre elas. A minha concepção de aula síncrona é uma aula bem dialógica, é uma aula muito problematizadora, né? Se aproxima muito da pedagogia libertadora, que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, das ideias freirianas ali, inclusive na EAD, né? Eu acredito que a aula síncrona, ela é um espaço para nós, docentes e estudantes, dialogarem, problematizarem situações. O nosso conteúdo, o conteúdo de vocês, né, o material de estudos, ele está disponível para vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso Moodle, né? Ele traz nessa edição, né? Ele é um material que não foi produzido por nós, docentes, professores formadores, que ministramos a disciplina, é a primeira vez que eu trabalho com um curso EAD que já tem um material pronto. Todas as outras vezes eu sempre trabalhei com materiais que eu construía para as disciplinas, e eu tenho uma certa experiência na EAD, que eu trabalho com a UAB, né, há uns 6 anos, nos cursos da UAB, de licenciatura em matemática, de especializações, e do formação de professores, né, da formação pedagógica, e trabalho também no curso de pedagogia do campus Jaguari, que é na modalidade à distância, né, não é via UAB, mas é dentro, é pelo nosso campus, mas é à distância. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa modalidade e as minhas aulas síncronas são sempre com esse olhar, né? Um olhar de trazer problematizações, porque o material, né, o conteúdo em si, ele está disponível para vocês fazerem os estudos. E se vocês optaram pela modalidade à distância, pensando nas questões da própria andragogia, que nós vamos estudar lá pela nossa unidade 2 ou 3 do nosso material, né? Que é uma concepção de aprendizagem para os adultos e não para as crianças. Eu sei que todo adulto que tenta aprender, que busca um curso à distância, ele tem autonomia para a sua aprendizagem. Ele está experienciando, né, esse papel de autonomia, essa visão autônoma dentro desse processo.
Por isso, então, eu trago para as minhas aulas aqui realmente questões problematizadoras e reflexivas que vão fazer com que vocês voltem naquele material, né? Acessem ali os textos, os links nos quais vocês são direcionados dentro desse material pronto e aos vídeos também disponíveis ali e reflitam sobre isso e construam, então, a partir de todo esse dispositivo, né, de materiais que estão disponíveis para vocês como repositório, né, de aprendizagem e a partir dessas reflexões aqui, então, concepções de aprendizagem que vocês vão estar aplicando, tanto na educação profissional e tecnológica, quanto na educação à distância, né, que é a pauta, então, que transita esse nosso curso de formação. Convido todos vocês também nos momentos em que eu estiver durante a aula, trazendo problematizações, reflexões, para que vocês participem. Esse é um espaço dialógico importantíssimo no processo formativo de vocês. Né? A gente precisa dialogar e aprender com os pares. Vamos pensar nas concepções, né, de Vygotsky em relação à aprendizagem. Né? Como que Vygotsky determina que acontece a construção do conhecimento pelos indivíduos? Através do quê? Através da troca de significados que os pares fazem. Né? Então, a compreensão que eu tenho é diferente da compreensão da Andréia, da Denise, do Jaedson, da Janaína. Se eu começar a dialogar com eles, eu vou conseguir, então, me apropriar dos significados que eles possuem em relação ao conhecimento. E eu vou conseguir, então, construir novas concepções, assim como eles também, a partir desse meu diálogo, dessa minha troca de significados, vão construir novos conhecimentos. Diferente das proposições piagetianas que pensam, né, ainda e que definem que a gente aprende só com o objeto de aprendizagem. E daí seria só a aprendizagem de vocês com o material que está sendo oferecido por vocês dentro da plataforma. Certo? Então, sintam-se convidados a participar, seja via microfone, né, quem tenha a possibilidade disso, seja via chat, abrindo ou não a câmera, sintam-se contemplados sempre quando eu estiver fazendo perguntas, em participar e dialogar sobre essas questões. E se tiverem dúvidas também, por favor. Vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho como a nossa disciplina está organizada, né? Eu acho que as regras do jogo elas têm que serem trazidas à tona bem no começo das nossas disciplinas, né? Então, foi organizado para vocês, né, essa disciplina em três grandes unidades, né? A nossa disciplina se chama Teorias Pedagógicas e, desculpa, o nome da disciplina é Teorias, Metodologias e Planejamento Pedagógico em EAD, né? Nós temos, então, três grandes unidades, com três aulas síncronas, conforme o próprio calendário que vocês já receberam, né, da coordenação do curso. Então, a primeira aula síncrona é hoje, dia 11 de março, né, sempre às 20 horas, que é um horário, então, que o coordenador Anderson nos passou, que era um horário já, né, de encontro de todos vocês, sempre, né, semanalmente, ou quinzenalmente. A aula síncrona 2 será dia 1º de abril e a aula síncrona 3 será dia 22 de abril. E daí, então, nós finalizamos os nossos encontros síncronos da disciplina. Então, nós temos três oportunidades de exercitar essa proposta dialógica, né, conversando sobre os conteúdos, as dúvidas, as concepções que vocês têm. Porque eu sei que muitos de vocês, e aqui eu falo num universo de 280 estudantes matriculados nesse curso, mas eu sei que frequentando, infelizmente, nós temos um número, né, menor, mas segundo as matrículas que eu imprimi, né, no caderno de chamada, eu tenho 281 alunos matriculados aqui. Então, no universo de 280 pessoas, né, nós temos concepções de aprendizagem totalmente diferentes, nós temos vivências totalmente diferentes, nós temos experiências profissionais totalmente diferentes. Então, também convido vocês a, quando discordarem do que nós estamos falando, por favor, participarem, né? E contemplarem as suas concepções, não tem problema nenhum disso. Como eu disse para vocês, nós estamos numa proposta dialógica, né? E numa proposta dialógica, a gente tem que respeitar as concepções diferentes e tentar aprender com elas também. Nem sempre nem sempre para tudo existe um certo e um errado. Existem compreensões diferenciadas, voltadas, vinculadas a contextos educacionais diferentes. Essas são as concepções da educação que muitas vezes se diferem de
disciplinas que vêm de uma área totalmente exata, né? Aonde existe sim um mais um é dois, né? Uma afirmação certa e objetiva sobre isso. Dentro do campo educacional, existem divergências voltadas e alicerçadas em contextos, em pressupostos, em epistemologias, né? Em bases teóricas diferenciadas, e que daí sim necessitam de um diálogo e de uma análise mais profunda. Certo? Eu vou pedir licença para vocês aqui, vou parar de compartilhar os meus slides e vou compartilhar com vocês a minha tela, aonde eu vou estar apresentando para vocês, né, alguns aspectos do nosso sistema de aprendizagem, do nosso Moodle, né, do nosso AVA, aqui da nossa disciplina. Vocês já estão visualizando? Alguém, por favor, pode abrir o microfone e compartilhar se vocês estão visualizando o nosso Moodle? Sim, já dá para ver. Tá bom, obrigada. Então, o nosso Moodle ele já está organizado aqui para vocês, certo? Nós temos então como colega tutora a Mariela. Mariela está aqui, né, Mariela? Eu respondi nos comentários, prof, estou sim. Então, por favor, se apresente aos nossos estudantes, Mariela. Eu sou a Mariela, sou a tutora dessa disciplina, também era de algumas disciplinas do ano passado, e creio que o meu contato está ali na entrada da disciplina. E podem mandar também pelas mensagens pessoais dentro do Moodle. Isso, então, Mariela, seja bem-vinda, né, ao nosso componente curricular. Tenho certeza que faremos um trabalho, né, bem colaborativo e de equipe entre professor, formador e tutor, né? Sempre que precisares também eu estou à tua disposição para qualquer dúvida em relação aos estudantes. Então, no nosso ambiente já consta aqui, né, os horários de atendimento da Mariela com vocês nas terças-feiras, né, e o meu nas quartas-feiras às 20 horas, certo? Através desses nossos momentos síncronos. Nós temos, então, seguindo o nosso Moodle aqui da disciplina, né, seguindo um template, um modelo que a gente recebe da própria coordenação. Nós temos um fórum de avisos, onde a gente traz alguns avisos importantes para vocês. Eu já disponibilizei o nosso plano de ensino, né, para que vocês, então, olhem, tirem suas dúvidas, certo? Em relação ao nosso plano de ensino. Nele já consta, então, qual o objetivo desse nosso componente curricular, que é oportunizar a construção de conhecimentos referentes às teorias, metodologias e ao planejamento pedagógico para uma modalidade de ensino da educação à distância no contexto da EPT. Né? Como metodologia, então, eu sempre vou trazer para vocês cada uma das unidades, atividades mobilizadoras, recursos didáticos que vão tentar problematizar o conhecimento e, da mesma forma, apresentar algumas ideias sobre eles, certo? E como formas de avaliação bem criteriosas da disciplina, que é importante para todos vocês, né? Já está descrito aqui no próprio plano de ensino, então. Para cada unidade, são 3 unidades. Para cada unidade, nós teremos um fórum, ou desculpa, um questionário avaliativo, certo? Os 2 primeiros questionários avaliativos têm peso 3 e o último tem peso 4. Tá? Então, fiquem atentos aos questionários avaliativos. Fora os questionários avaliativos, nós temos atividades, né, que são mais amplas e mais que estimulam mais a compreensão e até a preparação para a realização desse questionário avaliativo, né, que são em forma de tarefas, que solicitam, então, que vocês façam sínteses, esquemas, mapas mentais, mapas conceituais sobre cada uma das unidades, buscando então trazer para vocês estratégias pedagógicas para que vocês então consigam compreender, né, melhor o conteúdo e daí sim poder participar do questionário avaliativo, certo? Vamos lá, a matriz também das nossas atividades está disponível aqui, seguindo o nosso próprio modelo, né, da UAB. Então, aqui estão os períodos de cada uma das unidades, os conteúdos, os recursos e, mais uma vez, as atividades avaliativas, obrigatórias e complementares, certo? Então, por favor, acessem todo o nosso material. Aqui já está, então, o local onde eu vou disponibilizar para vocês
o nosso vídeo, então. Opa, aqui não, aqui eu dei a apresentação. Aqui, as nossas aulas obrigatórias, as nossas aulas síncronas, né? Então, temos um espaço já reservado dentro da unidade 1, aonde eu vou estar disponibilizando para vocês a nossa gravação da aula síncrona e o PDF dos nossos slides para que vocês também tenham como recurso didático. A unidade 1 já está disponível, já temos o material de apoio, já temos um produto educacional que é um documento extra para que vocês, então, também leiam, estudem e complementem seus estudos. E temos já também Fórum Tira Dúvidas, que hoje eu já respondi para um estudante que participou, e temos a nossa atividade de sistematização de estudos e a nossa atividade avaliativa com valor de 3 pontos. Eu já olhei, já tivemos 33 respostas ali no nosso questionário avaliativo. Então, tem gente que já estudou a disciplina, já estudou a nossa unidade, né? E já está participando ativamente. Qualquer dificuldade que vocês tiverem em acessar os materiais, ou em realizar as atividades avaliativas, chamem a nossa tutora Mariela, ou me chamem para que a gente consiga, então, conversar e resolver os problemas, tá? Estamos aqui para isso. Vamos voltar aqui, então, para os nossos slides. E aqui, então, eu fecho, né, trazendo para vocês que a unidade 1 tem um questionário avaliativo com peso 3, um questionário avaliativo na unidade 2 com peso 3 e um questionário avaliativo com peso 4 na última unidade, totalizando então os 10 pontos que né, fecham a nossa disciplina, que contabilizam a nossa disciplina. A partir desses 10 pontos, nós vamos estar fazendo o quê? Transformando a pontuação de vocês em conceitos, conforme as orientações da coordenação, as orientações da UAB e também o que traz o nosso PPC do curso. Qualquer dúvida também acessem, né, na sala dos estudantes. Acessem na sala dos estudantes o nosso PPC do curso. Vamos lá, então, para o nosso próximo slide. Então, entramos diretamente, né, na nossa unidade 1, né, nominada Teorias Pedagógicas e Estilos de Aprendizagem na Educação à Distância. Né? Então, essa é a unidade 1, já disponibilizei o material, vocês acabaram de ver lá no nosso Moodle, né, um material muito interessante. Conversei com o professor Anderson, nosso coordenador, né? E, e já disse para ele, né, que eu gostei muito do nosso material, achei um material muito importante, né, muito legítimo, muito problematizador, né? Como é a primeira vez que eu trabalho com material pronto, eu gostei muito, achei bem adequado para as questões voltadas aos princípios da educação profissional e tecnológica e também para a educação à distância. Eu esqueci de dizer para vocês que eu atuo no campus Jaguari junto ao curso de pedagogia, junto às especializações que nós ministramos e também junto ao Prof. EPT, o nosso mestrado, né, a nossa pós-graduação, estricto sensu, ofertada em rede, que fala, então, né, que trabalha com as questões da educação profissional e tecnológica. Por isso que eu me sinto tão à vontade aqui nessa disciplina, né, que une a educação à distância, que é a modalidade de ensino que eu mais trabalho atualmente, e a educação profissional e tecnológica, que é também a área, né, e a modalidade que eu também discuto enquanto campo teórico, metodológico e conceitual junto ao nosso Profept. Vamos lá, então? Começo perguntando para vocês: o que são teorias pedagógicas? A nossa disciplina, né? A nossa disciplina, não, a nossa unidade e também a nossa disciplina, ela traz como primeiro tema as teorias pedagógicas, teorias metodológicas, teorias da educação. O que são teorias pedagógicas? Quem que me ajuda a pensar? Quem que responde para mim no chat ou aqui no áudio? Vamos lá. O que são teorias pedagógicas? Enquanto isso, eu vou recebendo colegas que continuam chegando. O que são teorias pedagógicas? Vamos lá. Rafael, por favor. Rafael levantou a mão, quer falar?
Vamos lá. O que são teorias pedagógicas? A aula é dialógica. Para existir diálogo, tem que ter a horizontalidade. A horizontalidade é o quê? É eu ouvir vocês, vocês me ouvirem, e nós nos colocarmos, né, como seres que vão estar complementando, respeitando as respostas, participando. O que que são teorias da aprendizagem? Quem já respondeu o questionário já sabe sobre teorias de aprendizagem. Ninguém vai participar, vai ser um monólogo a minha aula hoje, meu Deus do céu. Vou ter que atribuir uma atividade qualitativa aqui para a aula. Um ponto. Eu acredito que as teorias pedagógicas são estudos, né? São que vão fundamentar a nossa prática, são de atos e teorias que já foram testadas e vão nos dar um embasamento para que a gente construa a nossa própria prática. Isso, então são teorias já testadas. Olha que importante o que a Rubia falou. Obrigada, Rubia, pela participação. São teorias, então, que vão embasar a nossa prática, né? Lá no chat vamos ver a Denise. São orientações para a nossa prática. Interessante também, orientações, teorias que vão guiar, quer dizer que esses estudos das tendências pedagógicas, eles vão estar, de certa forma, determinando o que nós vamos fazer enquanto professores da educação à distância e da educação profissional e tecnológica, certo? Que mais? Vamos lá, dois colegas participando do universo dele, deixa eu ver quantos participantes eu tenho aqui. 29. Vamos lá então, tem mais gente para falar. O que são teorias, tendências pedagógicas? O que são teorias pedagógicas? Quem complementa o que os colegas falaram? Eu acredito que seja um conjunto, né, de aprendizado que vai ajudar no nosso ensino. Isso, um conjunto de normas, de informações, né, que vão ajudar nas nossas práticas, então, de ensino. Ótimo. O que mais? São definições, né, do professor e aluno. Definições para professor e para aluno. Então, essas informações, essas concepções, elas estão dentro das teorias, né? Quem é o professor, quem é o aluno dentro de cada uma das teorias. Que mais? Estou gostando da participação, mas quero ouvir mais gente. É, Antônia, Antônia, as teorias metodológicas é como o professor trabalha em sala de aula, né? A partir de teóricos que já estudaram. Então, é um embasamento para a nossa prática no dia a dia. Aplicar aquela. ótimo, Antônia. É isso aí, é um embasamento, né? São concepções, são teorias, são informações, são subsídios, né? Que vão trazer, então, um embasamento para que a gente trabalhe, para que a gente escolha formas de desenvolver a aprendizagem, né? Essas teorias são fundamentais para a formação dos educadores. Sem teorias, fica difícil ser educador. Ótimo, também é muito importante, né? Porque se a gente não conhece diferentes teorias, a gente acaba replicando as teorias nas quais as concepções de pedagogia, as concepções de educação das quais a gente foi fruto, né? A gente vai replicar aquilo que a gente foi sofreu enquanto estudante. São formas, segundo a Michelle, são as formas como a aprendizagem se dá e pode acontecer, e entra nesse escopo, né? Então, como que isso acontece? Que mais? Mais uma para finalizar, então. Vamos lá. Mais uma participação. O que são teorias pedagógicas?
Vou colocar lá no chat as palavras, vou colocar, peço desculpa que eu vou colocar em maiúscula para vocês gravarem algumas das nossas informações, algumas das palavras-chave que foram faladas. Então, são concepções. Opa, aqui. Concepções de aprendizagem, são informações, são compreensões, são estudos de teóricos, que é o que foi dito aqui. São, apresentam entendimentos sobre aprendizagem, sobre professor e aluno. Aproveitem e vão aprendizagem. E vão registrando, né, essas informações também para melhorar o aprendizado de vocês em relação a isso, tá? E daí eu vou trazer aqui alguns aspectos, dois aspectos bem pontuais que são muito destacados dentro do nosso material didático, né, que traz que as teorias pedagógicas são basicamente conjuntos de concepções, tendências, correntes, abordagens sobre a educação. Então, cada teórico, né, aqui, ó, a Andréia colocou, são princípios que norteiam o processo de ensino-aprendizagem. Ótimo, Andréia, é isso mesmo. Então, cada teórico que se detém ao estudo, né, do campo educacional, ele parte de concepções epistemológicas diferentes. O que é epistemologia? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Vocês já tiveram, acredito que, algum conhecimento sobre epistemologia É dentro conhecimento, né? das disciplinas, Estudo do né? conhecimento. Isso, a origem do conhecimento, né, Rubia? Então, vocês devem ter tido já algumas abordagens sobre epistemologia dentro desse próprio curso aqui de formação, né? Então, as teorias pedagógicas, elas vão, então, representar uma epistemologia do conhecimento, elas vão partir de uma concepção epistemológica de conhecimento. E existem concepções diferentes, epistemológicas diferentes, né? Porque não é para todos os autores que a concepção é a mesma. Existem autores que vêm de uma epistemologia tradicional, existem autores que vêm de uma abordagem epistemológica mais progressista, mais emancipatória. Então, existem diferentes epistemologias, né? E cada epistemologia vai dar origem a uma concepção, a uma tendência, a uma corrente de educação. É uma forma, então, teorias pedagógicas, tendências pedagógicas, são formas de compreensão do processo educacional, dos seus próprios objetivos e de como ele se efetiva na prática. Então, é a partir da minha concepção de educação que eu vou definir, né, como vai ser a minha prática. E daí a gente pode pensar e se reportar, eu não sei a idade de vocês aqui, né? Mas estimo que muitos de vocês aqui estejam na faixa, por exemplo, dos 20 anos, né, de idade. Outros 30, outros 40, não sei, né? Mas quem é, por exemplo, quem está na faixa etária entre 40 e 50 anos, enquanto estudante, basicamente sofreu, né, ou vivenciou uma tendência pedagógica durante o seu ensino bem tradicional, né? Exceções existem. Falo, por exemplo, do meu contexto. Eu sou professora, né, como eu disse para vocês, do IFIFAR, campus Jaguari, nascida e criada em Santiago, Rio Grande do Sul, né? Hoje tenho 46 anos. E posso dizer para vocês que eu sou fruto de uma educação, de uma tendência pedagógica extremamente tradicional, dentro da rede pública na qual eu sempre estudei, né? Na rede pública estadual, da qual eu fiz parte como estudante, certo? Por quê? Porque naquele tempo, né, 1986, por exemplo, quando eu fui alfabetizada, existia uma corrente muito tradicional voltada ao babebibobu, a questão silábica, a questão fonética, a pseudotextos que traziam para mim uma compreensão limitada do uso da leitura e da escrita.
e assim por diante. Uma questão muito disciplinar, né? O estudante ele tinha que ser formatado segundo um sistema, entrar, sentar, escrever, copiar, memorizar, devolver. Quando chegava uma pessoa na porta, a gente automaticamente levantava e dizia: seja bem-vindo, naquele coro de escola, né? Então, esses são aspectos de uma tendência tradicional, de uma vivência, de uma tendência pedagógica tradicional, certo? Nunca estudei em escolas confessionais, estudei sempre na rede pública. A rede pública ela é laica, né, por natureza, então nunca tive influência das questões religiosas, mas sim, os professores eles tinham naquele tempo muito mais poder e autoridade em relação aos alunos do que hoje, né? É uma crítica que eu faço ao sistema em certos aspectos, sim, né? Principalmente nas questões cognitivas, certo? Voltadas ao ensinar e ao aprender. A forma de ensinar de forma memorizada, de forma fragmentada, usando pseudotextos e não textos da minha realidade, usando o acartilhamento, né, o apostilamento. Então, nós tínhamos cartilhas, e eu me lembro muito até hoje, tenho a imagem da minha cartilha pipoca, a cartilha da primeira série, né, que trabalhava palavras que não eram do meu contexto, com textos que não eram do meu contexto. Por exemplo, o J, em vez de ser o J da janela, que eu tinha na minha casa, era o J da jaca, que eu fui conhecer depois de muitos anos, quando eu fiz uma viagem para Sergipe, e que daí eu vi uma jaca e eu fiquei encantada com aquilo, com o gosto, com o cheiro da jaca. Mas, enquanto estudante de uma primeira série, eu não imaginava o que era uma jaca, né? Ela era uma fruta representada num desenho amarelo com algumas saliências. Era isso que eu conhecia por jaca. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Só que com o tempo, as tendências, os estudos em educação, eles foram mudando a sua forma de compreensão. Cada autor que se dedicou ao estudo, né, de teorias educacionais foi trazendo novas concepções, foi modificando esse campo de compreensão e de ação, porque é o que eu coloco aqui para vocês, né? A forma como a gente compra. Aqui faltou um. Aqui está fora de ordem as letras, mas depois eu organizo no material que vou disponibilizar para vocês. Então, a forma como o processo educacional ocorre, os seus objetivos e como ele se efetiva, como são as suas metodologias, né? A sua efetivação na prática. Tudo isso é um combo. Quando eu tenho uma base epistemológica tradicional, eu vou desenvolver aulas extremamente tradicionais, seja na educação à distância, ou seja no ensino presencial, seja na educação profissional e tecnológica, seja na EJA, em qualquer lugar. Eu vou compreender que a memorização faz parte do processo, que o meu indivíduo ele tem que ser acrítico, ele não precisa desenvolver uma compreensão ampla, uma leitura de mundo, uma criticidade sobre o processo, que ele não precisa se posicionar enquanto cidadão. É uma metodologia que eu adoto e arco com isso. Mas aqui, dentro da educação profissional e tecnológica, que é o campo de atuação que o nosso material didático traz, e principalmente do campo da EPT, da educação à distância, o autor, as autoras trazem para nós duas correntes bem diferentes, que são a corrente de Paulo Freire e a corrente de Demerval Faviani, que são, então, o grande alicerce, né, da própria educação profissional e tecnológica, baseada lá na Escola Unitária de Gramsci, baseada lá no marxismo, né, de Marx, né, de todas aquelas abordagens que vocês já tiveram nas disciplinas anteriores. Porque como eu gosto muito dessa abordagem, né, de perspectivas teóricas da EPT, eu me deliciei olhando as disciplinas que vocês tiveram anteriormente e fiquei muito satisfeita com o que eu vi. Certo? Então, teorias pedagógicas são concepções, são tendências, são correntes nas quais nós, profissionais de educação, vamos utilizar para alicerçar as nossas práticas. E daí eu concordo com a colega que falou aqui, que eu já não me lembro o nome, que elas servem, então, que elas são muito importantes porque elas permitem com que a gente escolha formas de trabalhar. E é aquilo que eu dizia antes, né?
Ora, se eu, Vanessa, fui fruto de uma educação tradicional e nunca consegui estudar sobre as tendências pedagógicas que superaram a educação tradicional, quando eu for prof, eu vou simplesmente replicar o sistema que eu sofri enquanto aluna. É só esse método que eu sei. É só essa teoria, essa abordagem que eu sei. Então, eu vou fazer das minhas aulas tradicionais e pronto, porque, enfim, eu aprendi com elas. Eu aprendi com elas? Sim, Vanessa, você aprendeu com ela, hoje você é doutora, né? Você conseguiu sair da rede pública, cursar, né, uma licenciatura também numa universidade pública, cursar um mestrado e um doutorado, passar num concurso público federal. Você aprendeu com a tendência tradicional? Aprendi. Mas eu poderia ter aprendido muito mais se, desde o início, eu fosse estimulada a compreender o processo educacional de forma diferente. Né? Se eu fosse estimulada a construir concepções educacionais mais amplas, mais baseadas em situações reais, mais problematizadoras, em que eu conseguisse realmente me posicionar e fazer escolhas que talvez, por ser fruto de uma tendência à crítica, eu não fiz. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Vamos seguir aqui, então. Trago para vocês o que no próprio material de vocês traz, né, de forma bem explicada. E daí, como eu disse para vocês aqui, eu venho trazer algumas pinceladas, algumas ideias, algumas abordagens, né? Então, as tendências pedagógicas brasileiras. Basicamente, elas se dividem em teorias críticas e acríticas. Né? As teorias críticas são aquelas que se permitem ou que permitem aos sujeitos compreender de uma forma maior o conhecimento. Né? Construir concepções em que eles vão realmente não só receber o conhecimento, mas superar, né, esse conhecimento dado como pronto e acabado, com que eles vão conseguir refletir e reconstruir as suas concepções, com que eles vão conseguir interagir com esse conhecimento, utilizando esse conhecimento como uma forma, uma escada, um alicerce para emancipação. E essa emancipação, quando a gente fala, e daí eu entro já quase que em Freire, né? Porque as tendências progressistas, elas têm muito de Freire em todas elas, né? Por mais que Freire tenha trazido só a libertadora, mas elas trazem muito a questão da emancipação desses sujeitos. A emancipação do sujeito, quando a gente fala, e às vezes a gente fala de Paulo Freire, e nem todos tiveram oportunidade de conhecer as obras freirianas ou se dedicar a estudos sobre Freire e acabam dentro de um senso comum ouvindo abordagens que desmerecem, né, Paulo Freire. A emancipação humana ela consiste em quê? Em você aprender, utilizar do conhecimento como uma ferramenta para o exercício da sua cidadania. Essa emancipação nada mais é do que a transformação que o conhecimento traz na sua vida. E daí a gente pode pensar de forma muito lógica, muito objetiva, né? Eu, por exemplo, me coloco muito como fruto de um conhecimento, de um estudo, ou como fruto da emancipação humana que eu tive a partir das oportunidades de estudo que eu tive. No momento em que eu tive a oportunidade de cursar uma licenciatura, eu tive a oportunidade de me inserir no mundo do trabalho, de conhecer o que era o processo educacional e, a partir dele, usar das teorias, das epistemologias, dos conhecimentos que eu tive para transformar a vida dos sujeitos. E ao mesmo tempo que eu transformava a vida dos meus estudantes, inicialmente na minha carreira docente como professora alfabetizadora, eu conseguia também transformar a minha própria vida, porque eu conseguia exercer os meus direitos de cidadã, os meus deveres e me apropriar do conhecimento de uma forma cada vez maior, me levando a outras instâncias. Então, o conhecimento, o estudo, ele transforma a nossa existência. Basta nós querermos. Né? Basta nós fazermos, por exemplo, cursos à distância como esse, atribuindo qualidade à titulação que nós vamos ter. E eu, como estudante, posso dizer para vocês que as 3 pós-graduações que eu fiz em gestão educacional pelo SENAC de Porto Alegre, supervisão e coordenação escolar pela UBRA à distância
e Educação à Distância pela Unopar, as 3 pós-graduações em nível lato sensu, elas foram à distância. Como essa aqui, né? Porém, todas pagas. Naquele tempo que eu fiz as pós-graduações, o universo de pós-graduação EAD, ela se restringia muito ao universo privado, né? Porém, eu consegui, como estudante, atribuir qualidade a esses conhecimentos. Como eu tenho certeza que vocês vão conseguir atribuir aqui. E por isso, essas pós-graduações foram alicerçando as minhas práticas cada vez mais para que eu conseguisse transformar e me transformar cada vez numa professora com possibilidades de aprendizagem diferenciada, possibilidades de metodologias e interação com os meus alunos diferenciada, possibilidades de espaços de trabalho em espaços educativos diferenciados. Eu sou licenciada em pedagogia, anos iniciais e disciplinas pedagógicas para o ensino fundamental, né, que era a nossa pedagogia antiga. Eu só pude atuar como supervisora pedagógica, como gestora educacional, a partir de uma pós-graduação. Ela abriu um leque no mundo do trabalho para mim. Ela me deu possibilidades, além de me dar conhecimento. Então, o conhecimento permite a nossa emancipação como sujeito. Vocês compreendem isso? Né? De forma bem prática, eu gosto muito de usar exemplos. Eu sou uma professora do chão da sala de aula, né? Eu gosto de trazer as concepções para o mundo das pessoas, para que elas consigam entender, né? Então, o mestrado, o doutorado, eles foram uma consequência dessa emancipação que eu comecei a construir a partir das pós-graduações lato sensu. A gente vai caminhando, vai abrindo universos, vai abrindo janelas, né? Vai rompendo portas e amarras para que realmente a gente se torne cada vez mais um cidadão mais compreensivo, um cidadão mais atuante e um cidadão, principalmente, que vai transformar a vida de outras pessoas a partir disso. Vejam a grandeza, né, dessa nossa pós-graduação, que fala sobre educação à distância. Né? Se eu perguntar para vocês aqui no universo que vocês estão compondo, os 281 alunos da nossa disciplina, de que municípios vocês são, de que estados da federação vocês são. Vejam a possibilidade da gente conversar, aprender, estudar da nossa própria casa, né? E levarmos a todos vocês essa perspectiva de modificar, de aprimorar, ou simplesmente de chacoalhar as bases epistemológicas de vocês, né? De trazer essas problematizações para que vocês podem até nem acreditar no que a gente diz, né? Mas eu tenho certeza que na hora de fechar os olhos lá no travesseiro, vocês ficam pensando, quem sabe aquela prof falou a verdade mesmo. E será que vocês, como professores, que acredito que seja o campo de atuação de muitos de vocês aqui, né? O perfil de trabalho de vocês aqui, será que vocês, como professores, não fazem, não promovem essa emancipação dos sujeitos várias vezes ao dia? Em vários dias, em várias crianças, em vários adolescentes, em vários adultos, né? Seja presencial ou à distância? Toda vez que a gente consegue emitir uma mensagem, né? Compartilhar o nosso conhecimento com alguém, com certeza, como diz, né? Mais uma vez, Vygotsky, a gente promove essa troca desse essa troca de significados. E essa troca de significados, com certeza, vai impactar, né? Vai deixar marcas na vida de alguém, na compreensão de alguém, na consciência de alguém, nos subsunsores, né? Pensando daí na aprendizagem significativa de Ausubel de alguém. Então, são diferentes concepções, diferentes abordagens que a gente tem que pensar e usufruir aqui. Então, eu trouxe para vocês um pequeno esquema aqui das tendências pedagógicas, as liberais, que são as acríticas, né, mais inocentes ou de forma intencional, ou de forma não tanto intencional, né? Mas que trouxeram marcas e perpassaram todo o sistema escolar brasileiro e ainda perpassam, né?
e as mais, digamos, progressistas, né? As que têm esse caráter mais crítico, mais problematizador, né? Na qual, então, nós vamos nos dedicar a ler e a estudar frente ao material que nós temos aqui. E eu destaco, então, a tendência libertadora, que é a que o material nos traz, né? A pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia freiriana para a educação à distância, e também a pedagogia histórico-crítica, então, de Demerval Saviani, que vai também trazer um vínculo muito forte com a educação profissional e tecnológica e com a educação à distância. Bom, pensando então na pedagogia libertadora de Paulo Freire, já falamos bastante, né? Porque no momento em que eu falo que a educação ela nos emancipa, né, como sujeitos, eu falo também que a educação ela nos liberta, né? Como é bom a gente pensar em romper as amarras daquele conhecimento dado como senso comum, né, dito e acabado, ou aquele conhecimento científico mesmo que a gente tem e que nos é passado como algo imutável, e pensar em possibilidades de questionar esse sistema, em possibilidades de transformar esse conhecimento num conhecimento mais moderno, mais novo, mais contextualizado. Paulo Freire, né, destaca muito nas suas ideias, na sua pedagogia, a questão do contexto, né? E aqui, quando a gente está dentro de um universo de estudos sobre a educação à distância, a gente tem que pensar muito em qual é o contexto do nosso aluno da educação à distância. Quem é o nosso aluno da educação à distância? Quem é o nosso aluno da educação profissional e tecnológica que busca uma pós-graduação em educação à distância? Quem são esses trabalhadores da educação que estão aqui conosco, buscando esse conhecimento? Né? Paulo Freire não fez esse estudo direto, ou não desenvolveu seus estudos para a educação à distância. Mas a educação à distância se apropria das ideias freirianas, buscando entender, então, e buscando dialogar de forma mais pontual em relação a tudo que pode contribuir para que a educação à distância cada vez mais potencialize o desenvolvimento dos nossos estudantes, né? Paulo Freire traz e destaca muito a questão do conhecimento prévio, né? Que a gente, enquanto professor, enquanto gestor que organiza também a questão da educação à distância, a gente tem que pensar e entender quais são os conhecimentos prévios que esse aluno tem. A gente tem que partir de uma base em que a gente conheça os nossos estudantes e trabalhe e desenvolva o conhecimento a partir dele. Como que eu faço isso, Vanessa? Como que eu faço isso, Vanessa? Num curso de 280 alunos? Como que eu faço isso, pessoal? Quando eu recebi que a turma eram 280 alunos, eu quase caí para trás. Porque é humano que eu não vá aprender em 2 meses o nome de todos vocês. É humano que em 2 meses eu não vá conhecer vocês. Até porque vocês estão todos com a câmera fechada, vocês têm letrinhas na qual vocês atribuem, né, uma imagem que seria a imagem de vocês. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Muitas vezes, dentro do universo de uma turma tão grande, é quase que é desumano, é impossível, né? Mas existem algumas estratégias, por exemplo, trazendo problematizações, abrindo espaço para que vocês falem, trazendo algumas atividades onde vocês não só respondam um questionário fechado, né? Mas através de uma avaliação mais qualitativa, com questões abertas, onde a gente tem ali as não avaliativas, né? Mas as questões onde vocês vão fazer síntese, daí eu vou poder entender quem são vocês, o que realmente vocês entenderam da unidade 1, o que vocês não entenderam, o que eu tenho que reforçar na aula seguinte, síncrona, através do perfil da turma que a gente recebe dos coordenadores, né? Então, são alguns elementos que a gente vai buscando para tentar perceber quais são os conhecimentos prévios dos alunos. Quando a gente trabalha com turmas menores, esse papel, né, esse exercício didático, ele ocorre de uma forma bem mais tranquila. Né? Na pedagogia, por exemplo, eu tenho turmas que têm, por exemplo, a minha turma de estágio, agora as meninas que vão para o estágio nos anos iniciais, elas são 10 estudantes. Eu venho acompanhando elas desde o 3º semestre, hoje elas estão no 7º. Então, eu já sei quem são as gurias,
são só gurias. Não, tem um guri. As gurias e o guri. E o guri. Né? Mas eu sei quem são eles. Eu sei onde eles moram, né? A cidade que eles moram, eles também são do sistema UAB, assim, né? Do Brasil. Eu sei aonde eles moram. Eu conheço as práticas que eles já realizaram nas outras disciplinas, né? Então, eu já tenho um nível de convivência, mesmo que à distância com eles, que me faz, então, ter uma segurança maior dos conhecimentos prévios que eles têm. Agora, quando eu trabalho com turmas tão grandes aqui em um período curto, isso fica mais difícil. Mas é importante que todos vocês, professores da modalidade à distância, sempre busquem estratégias para tentar fazer esse diagnóstico do conhecimento prévio dos alunos e partir desse conhecimento prévio para as discussões em sala de aula, né? As discussões síncronas ou para o desenvolvimento do conteúdo. Os fóruns também são ótimas estratégias para que a gente dialogue, mesmo sem uma questão síncrona de tempo, mas que a gente dialogue e consiga compreender com os estudantes o que eles sabem sobre matemática, o que eles não sabem, o que nós poderíamos ensinar, além disso, e fazer com que ele construísse melhor seu conhecimento. Outra questão importante são as interações, né, que Freire traz tão importante para nós e que a gente tem que tentar trazer sempre nas aulas à distância. A gente precisa aprender no grupo e não só no trabalho, né, na relação conhecimento científico e estudante. O conhecimento científico é muito importante, né? As teorias, as metodologias, o que nós vamos trabalhar aqui é muito importante, mas nós precisamos pensar sobre elas. E muitas vezes sozinhos a gente não consegue pensar, a gente só lê e absorve. Se tem alguém que vai trocar um significado comigo, que vai trazer uma problematização para mim, isso vai ser bem mais positivo. Vamos lá, o que mais que Paulo Freire destaca lá no próprio material que as nossas autoras trazem, né? As relações entre a teoria e a prática. Então, isso também é muito importante dentro do universo da distância, do trabalho à distância, né? Independentemente do curso que vocês estejam trabalhando, sempre buscar aproximar o campo teórico do campo da aplicação, do contexto de aplicação daqueles estudantes. Isso é muito importante, tá? Porque realmente vai fazer com que eles, né, visualizem isso na prática, para que eles internalizem melhor esse conhecimento, para que eles consigam projetar as suas práticas através dos exemplos das práticas que foram mostradas. E daí a gente chega também, né, superando um pouquinho, até dado o tempo que nós já estamos com 52 minutos de aula, né? A gente chega também nas concepções do nosso. Aqui a Denise fez uma participação. Cada turma tem seu perfil e temos que ir ajustando para as aulas. Isso aí. Não é porque a modalidade é à distância que eu vou simplesmente replicar o Moodle para todo mundo. Ah, eu fiz a minha disciplina e eu vou replicar então porque é à distância. Não, gente. Não. Cada turma é uma turma e tudo pesa na escolha, e nós vamos nos deter depois, né, a questão das metodologias, né? Tudo pesa em relação à escolha das propostas metodológicas. A quantidade de estudantes, o nível de dedicação deles, o perfil formativo que eles possuem, né? O tempo que eles mais ou menos estimam para o trabalho os estudos dentro dos cursos, todas essas características vão impactar diretamente a escolha da metodologia, né? E os conhecimentos prévios que eles têm sobre o conhecimento científico que nós vamos trabalhar. A tendência histórico-crítica, o crítico social dos conteúdos de Demerval Salviani, ela se alinha muito à IPT, né? A questão do trabalho como princípio educativo, do trabalho como um constituinte da nossa própria identidade. É a partir do trabalho, né, das perspectivas de trabalho, que a gente constrói o nosso conhecimento, a gente constrói a nossa identidade, a gente constrói as nossas vivências. Então, o trabalho ele impacta diretamente na formação dos sujeitos, né? Ele é um braço dentro da questão da ciência, da tecnologia e da cultura, para que a formação dos trabalhadores, né, ela se efetive. E Demerval Salviani traz muito isso, né, dentro da sua tendência, dentro da sua perspectiva, destacando então que o ensino e a aprendizagem elas precisam estar alicerçadas
dentro desse conhecimento do mundo do trabalho, dentro dessas perspectivas de transformação dos sujeitos e analisando os conhecimentos, não de uma forma receptiva, mas de uma forma crítica, de uma forma contextualizada e de uma forma com que os sujeitos consigam realmente utilizar desse saber científico, né, desse saber legitimado para transformar as suas vidas também. Então, as concepções de Demerval Saviani, elas vão muito ao encontro da própria perspectiva freiriana, que percebe, então, que o conhecimento, ele transforma o sujeito, ele serve como uma base. E aqui, dentro da pedagogia histórico-crítica, né, a gente tem esse olhar crítico sobre os conhecimentos. Quais são os conhecimentos que são dados para o ensino? Por que são esses os conhecimentos? O que nós, professores ou nós, trabalhadores da educação, podemos fazer em relação a esses conhecimentos? A quem eles servem? Né? A pedagogia histórico-crítica, ela vem muito dentro desses aspectos de, digamos, de confronto, né? Às questões neoliberais, às questões da pedagogia das competências, né? Ao treinamento que os sujeitos recebem no contexto escolar. Né? Ela traz essa questão do quanto é importante para que o aluno construa o seu conhecimento, para que o aluno se aproprie do conhecimento, ele ter, sim, uma perspectiva histórica do conhecimento, uma perspectiva epistemológica do conhecimento. Como esse conhecimento surgiu, qual é o andar histórico desse conhecimento, para que ele pode servir agora, o que eu posso entender dele no meu contexto, o que eu posso transformar a partir dele no meu contexto. Essas são as ideias de Demerval Saviani, importantíssimas e vinculadíssimas à educação profissional e tecnológica e à educação à distância. E essa perspectiva histórico-crítica, ela faz com que a gente pense em uma abordagem metodológica, né, enquanto profissionais da educação, de que nós não podemos perpetuar metodologias aonde o estudante da educação à distância seja somente um ser passivo, um ser que vai receber o conhecimento pronto, acabado, vai ler o seu material, o seu PDF, o seu livro virtual, vai acessar os vídeos e os links que o professor formador disponibilizou e vai terminar por ali, né? Não, essa pedagogia histórico-crítica, ela exige das concepções de educação à distância do nosso estudante como um ser ativo, autônomo, ativo e que vá se posicionar perante os conhecimentos que vão ser, então, trabalhados com ele. E daí eu trago um questionamento aqui para vocês, né? Por que os profissionais da educação precisam conhecer e compreender as teorias pedagógicas? Por que será que nós precisamos conhecer e entender essas diferentes teorias pedagógicas? Quem me ajuda? 2 respostas, para a gente não demorar muito. Porque nós, profissionais da educação, sejam eles docentes ou outros profissionais da educação que fazem parte do contexto, né, escolar e educacional, precisam compreender, conhecer e compreender as teorias pedagógicas. Vamos lá. 2 respostas. Nós já falamos essa resposta hoje. Para melhor aplicar conforme o seu contexto. Isso aí, Paulo. Então, para escolher a forma metodológica de desenvolver o seu trabalho, né? Para contemplar o universo, o contexto educacional que seus alunos da educação à distância têm, para poder desenvolver as suas práticas. Esse é o nosso objetivo, né? Para ter aonde ir. Pode falar, Rúbia. Acredito que também para conduzir, né, o processo. Eu trabalho, né, com ensino técnico e eu vejo que no contexto ali onde eu trabalho tem vários professores que têm a questão da formação técnica na área de atuação, seja contabilidade, engenharias, enfim, mas lhe falta o fundamento pedagógico e isso torna assim, cria um distanciamento entre o professor e o aluno. E isso dificulta também o processo de condução, né, do ensino. Isso.
Porque muitas vezes, né, Rubia, o professor que Eu é acho que aquele os dois têm professor. que andar juntos, né? Isso. A- Aquele professor que não teve a oportunidade de construir, de entender as questões pedagógicas, as questões, né, das tendências, da psicologia da educação, da história da educação, da legislação educacional, a ele foi negado o direito, né, a aprender isso muitas vezes, por ele fazer um bacharelado e não uma licenciatura, ou ele vindo de uma área técnica que não tinha licenciatura, formação pedagógica. Então, ele vai o quê? Ele vai replicar aquilo que ele sofreu enquanto aluno. Ele não vai poder pensar em formas, em estratégias, ele não vai ter uma teoria que vá mostrar como o aluno aprende para ele. Ele simplesmente vai tentar ensinar da forma como ele fez. Né? Ele não vai poder pensar em outras possibilidades. Ele não vai ter nele despertado, digamos, aquela ânsia, aquele desejo de como eu vou estar todos sendo todos tão diferentes. Né? Então, isso é importante. A formação pedagógica é muito importante para qualquer professor, seja ele da área técnica ou da área propedêutica. Tá? O Edmilson destacou lá, é importante sabermos as teorias pedagógicas para estruturarmos, desculpa, o como ensinar. É isso aí, o como ensinar e o como aprender, né? O como ensinar e o como aprender, é isso aí, vamos lá. Em que as teorias influenciam as nossas práticas? Em tudo. Porque a partir do momento em que eu entender o que é a pedagogia libertadora, né, de Paulo Freire, e o que é a pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani, ou o que é a teoria tradicional, ou o que é a teoria não diretiva, que eu vou poder escolher o que eu vou fazer com aqueles sujeitos. Né? E muito disso vem das perspectivas de aprendizagem. Como o meu aluno aprende? Eu tenho que saber a psicologia da educação, e nós vamos falar um pouco sobre isso na unidade 2, que é a nossa próxima aula síncrona, e eu adoro psicologia da educação, né? É muito importante para isso. Como as pessoas aprendem. Não adianta nada nós tentarmos ensinar se nós não soubermos, desculpa, como as pessoas podem aprender, ou quais são as estratégias, as formas mais adequadas para aquele perfil de alunos que eu tenho, para aquele público de alunos que eu tenho, né? Para que eles realmente aprendam, internalizem, construam seu conhecimento, para que não seja um conhecimento meramente transitório, um conhecimento memorizado e instantâneo, em que eles vão me devolver no questionário 1, no questionário 2 e no questionário 3 e vão encerrar a disciplina, só que quando eles forem para a prática, eles não vão saber nada. Então, eu preciso me apropriar também das teorias de aprendizagem, além das teorias pedagógicas, para saber como os meus estudantes vão aprender. E daí, aqui, ainda desse capítulo, já traz para nós, né, uma deixa que vai ser complementada pela unidade 2, que é o que são estilos de aprendizagem. Será que todos nós aprendemos da mesma forma? Será que e nós somos de gerações diferentes, né? A geração X, Y, Z, né? Segundo o Bauman, né? Nós viemos de aspectos educacionais diferentes, perspectivas teóricas diferentes, fomos sujeitos a metodologias diferentes, vivemos em contextos diferentes, temos muitas vezes questões biológicas que nos diferem uns dos outros. Será que nós aprendemos todos da mesma forma? Será que nós somos todos auditivos? Será que muitos de nós não somos mais visuais do que auditivos? Será que nós não precisamos escrever para aprender? Será que nós precisamos só digitar? Então, os estilos de aprendizagem, eles trazem o que para nós? Eles trazem concepções de que cada ser humano é único e que cada ser humano desenvolve um estilo para aprender, que vai facilitar esse processo de aprendizagem. E nós, professores, então, precisamos determinar estratégias metodológicas em formas de atividades que mais se adequem a esses estilos de aprendizagem diferentes, né? Por isso que as nossas aulas, elas têm que ter recursos diferenciados. Elas têm que ter vídeos, elas têm que ter links, elas podem ter podcasts,
né? Elas podem ter imagens, elas trazem problematizações, elas trazem questionários objetivos, elas trazem questões dissertativas, para que a gente consiga, enquanto estudante da EAD, exercitar os diferentes tipos de aprendizagem e ver em qual dela nós aprendemos mais. Eu sou ainda uma pessoa analógica, né? Tudo que eu faço, eu escrevo, além de digitar, né? Então, muitas vezes para mim entender, e eu leio, e aqui tenho dissertações, né, que eu vou ser banca daqui 2, 3 dias, eu tenho que imprimir as dissertações para me ler, porque eu sou de uma geração que não consegue ficar lendo um documento de 200 páginas na tela e fazer correções ali, né? Eu sou analógica, o meu estilo de aprendizagem é analógico. Ainda, fruto da questão da tendência do processo educacional e da minha idade, né? Das minhas concepções de aprendizagem desde de pequena. Então, eu tenho que imprimir o texto do estudante, eu tenho que ler ali fisicamente, eu tenho que pegar destaca-textos, marcadores de textos e canetas e ir destacando e problematizando na minha própria cabeça para ver se ele vai fechar, né, como ele tem que fechar para a defesa final. Então, é o meu estilo de aprendizagem. Eu termino uma palestra que eu vou dar, eu imprimo os slides e nos slides eu trago os meus apontamentos ali de caneta, para que eu consiga fazer as articulações entre uma projeção e outra e consiga explicar a partir do todo o que eu pretendo fazer, a mensagem que eu preciso, que eu posso passar a um estudante dentro de uma palestra. Para as aulas é a mesma coisa, né? Então são estilos de aprendizagem. Nós temos agora gerações totalmente virtuais. Nós temos áreas do conhecimento onde os alunos não têm caderno, né? Se a gente pensar em cursos de informática, eles chegavam antigamente, quando eu dava aula no curso técnico em informática em Santana do Livramento, no IFSU, eles chegavam com um pendrive. Hoje eles nem carregam um pendrive, tudo está na nuvem. A tecnologia evolui, as pedagogias e as tendências evoluem, e os alunos também modificam a sua forma de compreender e aprender. O seu estilo de aprendizagem modifica. Mas nós, professores, temos que pensar sempre que, a partir do perfil do estudante, né, a partir daquele diagnóstico, daqueles conhecimentos prévios que a gente vai ter deles e do curso no qual nós vamos estar trabalhando dentro da modalidade à distância, que nós temos que entender como esses sujeitos aprendem, como a maioria desses sujeitos aprendem, e pensar sempre que não vai existir dentro de uma sala de aula um único estilo de aprendizagem. Existem diversos, porque nós somos diferentes. E o professor precisa, então, dentro das suas ações pedagógicas, fazer escolhas que contemplem, em diferentes momentos, os diferentes estilos de aprendizagem. Certo? Qual é o papel do professor da EPT e da educação à distância, frente aos diferentes estilos de aprendizagem? Potencializar isso, explorar, né, isso, mediar essas relações para que todos consigam, de certa forma, atender às suas necessidades e consigam ir evoluindo, aprendendo, construindo as suas concepções e interagindo. Certo? Desejo a todos, então, ótimos estudos, né? Gostaria de saber de vocês como que vocês avaliam essa nossa primeira aula, se foi tranquila, se gostaram dessa metodologia de trazer uma síntese e problematizações, ou se vocês fazem sugestões a ela. Por favor, podem abrir o microfone ou escrever aí que eu estou à disposição de vocês. Nenhuma participação, nenhuma colocação? Professora, aula excelente, muito obrigada. Acho que é o meu caso, eu me reconheci muito nas suas falas, né, enquanto professora da área de exatas, né, eu nunca tive contato com muitas das coisas que eu tenho aprendido aqui no curso, né? Então, tem acrescentado muito e a sua aula de hoje vem aí corroborar muito com esse aprendizado. Acho que muitos dos colegas aqui também estão buscando isso. Às vezes são professores a gente não teve mesmo
oportunidade ao longo da formação de ter contato com essas coisas, né, que a gente sabe que é importante. E que também, quando eu, enquanto aluna ali na escola de engenharia, vi, né, que os meus professores, eles não podiam me ofertar nada muito diferente daquilo que também não foi oferecido a eles, né? Uhum. Então, muito bacana a aula mesmo. Que bom, Isabela, seja bem-vinda a esse novo universo, né? E, por Oi, favor, se prof. vocês se sentirem em algum momento ofendidos com algum exemplo que eu trago, por favor, levantem a mão e falem, tá? Porque às vezes eu falo das exatas, mas não tenho nada contra as exatas. Minha irmã é professora das exatas, né? Mas são concepções de aprendizagem, são áreas do conhecimento que às vezes têm abordagens bem diferentes. Mas todos nós podemos conversar juntos e crescermos juntos. Que bom que você está aqui, Isabela. Mais alguém? Obrigada. Vamos lá para o chat, então. Edmilson, excelente aula, obrigado pelos esclarecimentos, muito legal, Ailon. O Paulo, gostei da aula, obrigado. E a Rúbia, parabéns, prof, excelente aula. Que bom, pessoal. Agradeço muito a Jaqueline também, obrigada pela aula. Andréia, ótima aula, prof, muito comunicativa e simpática. Eu sou muito falante, se vocês deixarem, eu fico até meia-noite aqui, mas não posso, amanhã eu tenho compromisso cedo. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que esse momento tenha contribuído e tenha trazido muito mais questões para vocês pensarem do que respostas, porque esse é o papel do professor problematizador, na EAD também, né? A gente vem aqui não para dar respostas, a gente vem aqui para trazer para vocês questões, pulguinhas que ficam atrás da orelha, grilinhos que começam a cantar de noite, né? Para que vocês pensem em práticas melhores, em posicionamentos melhores, diferentes, que realmente tragam uma proposta de transformação dos estudantes de vocês, dos alunos de vocês, nessa perspectiva da educação à distância, da educação profissional e tecnológica. Desejo a todos um ótimo final de noite, que fiquem todos bem, que descansem, né? Sei que é o terceiro turno de todos vocês, tenho certeza, assim como é o meu, mas estamos aqui para aprender, né? A educação, ela transforma as vidas, por isso que a gente tem que acreditar nela sempre, né? Seja no primeiro, no segundo ou no terceiro turno de trabalho de cada um de nós. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição e espero todos vocês, então, dia 1º de abril, para uma aula síncrona relacionada à nossa unidade 2. Peço que, se possível, façam a leitura do material antes, né? Deem uma olhadinha, pensem um pouquinho, para trazer dúvidas também aqui, né? Porque esse também é um espaço da gente conversar sobre as dúvidas e também para discordar da Prof. Vanessa. A Prof. Vanessa, ela não é uma pessoa que vai trazer verdades absolutas, jamais. Né? Eu trago algumas concepções minhas que partem dos meus estudos sobre essas temáticas e também trago as concepções, então, das nossas autoras que prepararam, então, com tanto carinho e tanto apreço, esse material para a formação de vocês. Certo? Então, boa noite a todos. Vou parando a nossa gravação e